Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Espaço dos Programas. E hoje, gente, a gente vai falar sobre estresse. Estresse ficou na moda essa palavra, né? Aí entre os anos 90 e 2000 e depois o pessoal foi esquecendo. Foram surgindo alguns rótulos, foram surgindo alguns diagnósticos diferentes que estão mais na moda. Mas a palavra estresse, embora não esteja mais na moda, é o que acontece com a maioria de nós e a maior parte do tempo. Estresse não é só mais porque você tem muitas coisas para fazer, tem trabalho demais. Não, estresse se tornou um mecanismo, uma forma do seu corpo, da sua mente, das suas emoções responderem à vida. E é uma forma que não é nada equilibrada, é uma forma que gasta muita energia, faz com que você produza pouco e sinta muito mal-estar. Para ajudar a entender um pouquinho sobre o estresse, eu trouxe um livro aqui hoje maravilhoso que com certeza tem ferramentas que são muito práticas, que pode te ajudar a entender o seu caso e ainda ter ferramentas para equilibrar a sua vida. Então vamos lá! Uma coisa que eu percebi comigo é uma falta de capacidade de usufruir do meu agora. A palavra usufruir era uma coisa que não entrava na prática na minha vida. A gente fala, né, gente? Eu sou grato pela vida, eu sou muito grato pela minha casa, eu sou muito grato pelas roupas que eu posso usar, eu sou muito grato pela minha comida. Mas o que é a gratidão? A gratidão é um estado de você viver o agora, usufruindo daquelas bênçãos. Então, se a gente não consegue estar, quando a gente está comendo, estar ali comendo, né? A gente está pensando em mil coisas. Quando a gente tem a oportunidade de contemplar a nossa casa, de cuidar da nossa casa, a gente não tem tempo porque a gente tem mil prioridades antes disso. Então, na verdade, nós estamos com uma ideia do que é ser grato, percebe? Mas a gente não está vivendo na gratidão, gente, é impossível. É a mesma coisa de você falar, nossa, eu sou muito grata por esse amor na minha vida, pelo meu namorado, pela minha namorada, eu sou muito grata. Mas você nunca tem tempo para encontrar ele ou ela, entende? Ou você, quando encontra ele ou quando encontra ela, tá sempre olhando o celular. Então, assim, você gostaria de poder ser grato. É isso que tá acontecendo, mas você não tá conseguindo ser. Então a gente tem que distinguir, gente, porque a gente se tapeia muito, não é porque nós somos preguiçosos ou idiotas, a gente se tapeia porque a gente tem boa vontade, né? A gente quer ser grato, a gente tem uma ideia do que é ser grato, a gente tem uma ideia de como as coisas são importantes pra gente, mas na hora da gente cuidar da gente, na hora da gente estabelecer prioridades, o que é importante agora? É eu tomar um banho porque eu tô cansada ou é eu ver o Big Brother? Entende? Então assim, pode ser qualquer outro programa, entendeu? Eu dei só um exemplo aqui. Então, às vezes a gente se perde em horas na televisão ou em horas no celular ou em horas com outras coisas, em vez de cuidar de si, porque a gente menospreza as pequenas coisas, menospreza um banho, menospreza aquele momento de estar fazendo sua própria comida, menospreza, porque afinal de contas tempo é dinheiro, tempo não é bem-estar, né? A gente associa tempo a dinheiro, não associa tempo a bem-estar. Na verdade, o tempo é para nos trazer bem-estar. O próprio dinheiro é um atravessador do bem-estar. Para que a gente quer tanto dinheiro? Para que a gente possa adquirir coisas que nos tragam bem-estar. E às vezes a gente não precisa fazer do nosso tempo um dinheiro e o dinheiro o bem-estar. A gente não precisa usar o dinheiro como um atravessador. Na maioria das vezes, a gente não precisa usar o dinheiro como um atravessador. A gente pode ir direto para o bem-estar, que é fazendo as coisas simples, que é ficando no agora, se dedicando a coisas que são realmente gostosas. Mas a nossa cabeça está tão acelerada que a gente não consegue parar para falar assim, o que é gostoso para mim agora? O que, Bárbara? Eu me perguntar o que é gostoso para mim agora? Eu olhar para o meu corpo e ver o que eu desejo, preciso? Não! Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar comida para os meus filhos, eu tenho que preparar o lanche da escola deles amanhã,
eu vivo nas funções, né? E o que eu achei muito legal é que esse livro aqui, que é o Monge Urbano, eu recebi ele da editora Rocco no mês de fevereiro e eu levei um tempinho para ler, porque eu quis ler e quis praticar o que estava aqui, né? Eles me mandaram e falaram assim: ai, Bárbara, parece a sua cara esse livro, a gente quer te mandar, e é um lançamento, então é um livro recém-lançado, né? É um livro que tem aí 2 meses que foi lançado e é muito legal a gente ter contato com um livro que está sendo conhecido agora, né? Ele é um best-seller do New York Times, lançamento aqui no Brasil pela editora Rocco. O selo é Bicicleta Amarela, então se você procurar por editora Rocco, às vezes você não acha, porque ele tem um selo diferente, tá? Mas é da editora. E é do Pedram Shojai. E esse livro aqui, gente, ele é um livro muito prático, sabe? É muito bacana você ver, porque às vezes você fala assim, né? Como o exemplo que eu dei: Bárbara, querida, não tem como eu me pôr em primeiro lugar. Não tem como eu cuidar de harmonizar o meu corpo, harmonizar a minha vida. Simplesmente não é possível. Porque eu não tenho dinheiro suficiente para praticar coisas ou para receber terapias alternativas. Além de eu não ter dinheiro suficiente, eu não tenho tempo suficiente, eu tenho uma família para olhar, eu tenho um trabalho que exige de mim. Então, não tem jeito. E nessa de não tem jeito, como é que fica a sua saúde? E quando eu falo saúde, não é só saúde física não, gente, saúde mental, psíquica. Então você está vivendo, como eu falei, em funções, para função, né? Você não vive para o seu bem-estar, você não vive para promover uma energética saudável, nem você, nem nos seus familiares, nem nas pessoas do trabalho. Você vive para executar funções de máquina. E o legal desse livro é que ele traz casos que parece que são impossíveis de solucionar, tá? Ele traz vários casos, é mais ou menos assim que ele funciona. E aí ele traz casos, por exemplo, do Richard. Qual que é o problema do Richard? Ele trabalha muito, ele tem 15 dias de férias no ano em que ele vai viajar, mas ele volta sempre estressado da viagem. Então conta todo o caso do Richard, que parece impossível. A gente fala assim, como que ele vai executar um plano para o Richard, né? Porque ele aqui é um consultor de bem-estar, digamos assim, para simplificar, tá? Como que ele vai solucionar o caso dele? Tá impossível, esse cara realmente ele tá escravo do trabalho. Se ele para de trabalhar, ele não tem o dinheiro. E aí, depois que ele mostra o caso da pessoa, né, que parece impossível mesmo solucionar, ele vem mostrando o que está acontecendo com as pessoas, mostrando o que está acontecendo com a sociedade dentro daquele caso, do Richard, por exemplo, e depois você fica chocado primeiro, porque você se reconhece ali. Você fala, meu Deus, eu tô igual a esse cara, nesse ponto. Meu Deus, eu tô desse jeito, né? E ele tem as explicações, gente. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu gosto de entender funcionamento das coisas. Não adianta você jogar pra mim uma coisa e falar assim, tome esse suco de babosa que vai te melhorar. Não. Eu quero entender por que o suco de babosa vai me melhorar, quais propriedades que ele tem. E aí eu vou pesquisar sobre o aloe vera. Eu sou assim. Eu gosto de entender por quê. E nesse livro você entende por quê. Você entende, por exemplo, por que você tá lerdo, por que você tá desfocado, por que você não consegue ter concentração, né? Ele explica direitinho tudo o que acontece, por que toda hora você tem que tomar cafezinho e comer um biscoito, comer um bolinho, uma bolacha. Você tá viciado em açúcar e em cafeína. Então, toda a explicação é uma explicação simples, não é aquela coisa neurocientífica ou biológica complicada, é simples, mas você entende. Então, além de ter o estudo de caso, ele explica, você entende os processos que estão acontecendo com você e com a maioria das pessoas no mundo, e aí ao final, depois que você entendeu tudo, ele vem com um plano de ação que ele colocou para o Richard, por exemplo, né? E aí ele começou a executar e a vida dele mudou, a qualidade de vida dele mudou, ele conseguiu ficar mais produtivo, enfim, todos aqueles benefícios que a gente quer. Depois vem outro estudo de caso, né, da fulana, do ciclano. Eu não sei quantos estudos de caso são, mas no mínimo, acho que são 5, no mínimo 5 estudos de caso que ele coloca. E ele coloca práticas mesmo, ele é muito objetivo. Então, além do estudo, além da explicação, além do desenvolvimento, como é que aquela pessoa melhorou, quais técnicas que a pessoa usou, ele
passa as técnicas. Tem uma parte aqui que ele fala, por exemplo, só das ervas medicinais e ele explica os usos. Tem uma parte aqui que ele fala das atividades físicas, que ele fala do desbalanço de glicose no sangue. Então tem muita coisa objetiva, muita coisa prática. Uma parte aqui que ele fala do detox de mídias sociais, que eu achei muito interessante também. Então, gente, vale super a pena adquirir o livro, né? Esse livro chegou em boa hora para mim. No vídeo sobre o centramento eu falei com vocês, a minha tendência não é ser uma pessoa depressiva, a minha tendência é ser uma pessoa ansiosa. Tô até pensando em fazer um vídeo falando um pouquinho disso, depressão e ansiedade. Não quero fazer um vídeo só sobre depressão ou só sobre ansiedade, quero fazer sobre os dois, que eles são dois lados de uma mesma moeda, né? Mas eu tenho uma tendência para a ansiedade, porque eu tenho muita energia yang em mim. Então tem algumas práticas aqui que são fundamentais para o centramento. Então no vídeo que eu falei sobre o centramento, eu comentei de um livro que eu ia falar, é esse livro aqui, que tem sido fantástico. Ele é um livro assim médio, ele não é aquele calhamaço grossão, mas não é fininho. Ele é um livro médio, mas você lê ele tão rápido. Você lê ele assim, sabe, é gostoso de ler. Não é nenhum livro também dogmático. Faça isso, senão você vai se ferrar. Senão... Não é nenhum livro dogmático. Ele fala aqui, por exemplo, da cafeína, mas ele não condena o uso de cafeína. Ele só fala, olha, existe dependência da cafeína e o que ela causa no seu organismo. Então, vou te explicar aqui, entendeu? E eu, Bárbara, tô dando esse exemplo da cafeína porque eu já fiquei dependente de cafeína. Eu não tinha energia para nada e se eu não tomasse café, eu não existia, né? E eu fiz um detox de café e aí eu comecei a sentir como eu realmente estava. Então, assim, tem coisas que eu fui percebendo que fazem todo o sentido. E claro, vai ter uma prática ou outra que você não vai se afinizar com ela, não precisa fazer, tá? Tem uma prática aqui que ele chama de Qigong, mas que também é chamada de Qigong, né? Que eu já falei dessa prática aqui, que eu recomendo demais fazer o Qigong. Eu tenho, gente, antes de receber esse livro, olha como é que são as coisas. Antes de receber esse livro, eu comprei um curso de Qigong. Aqui, ó. Tá vendo? Antes de receber o livro, eu comprei o curso de Qigong, porque eu vi na internet, eu nunca tinha ouvido falar. É parecido com o Tai Chi Chuan, mas também tem princípios do Kung Fu, que é aquela coisa de você ficar bem centrado. É uma maravilha. Então, eu recomendo muito essa prática e veio no livro. Você vê como as coisas encaixam, né? Mas se você não se associar, não se afinizar com o Qigong, você pode fazer o Tai Chi Chuan, uma yoga. Então, aqui explica o que essas práticas fazem por você. Explica. E eu achei fundamental, fenomenal esse livro. Quem quiser adquirir, acredito que é muito fácil, né? Tá nas livrarias aí de todo o Brasil. Já vi que tem na internet, se não me engano, na Saraiva, mas essa altura do campeonato já deve ter em vários outros sites. Ele tem um valor bem legal, não é nada absurdo. E, enfim, eu quis trazer a sugestão desse livro porque é um livro que me encantou. E ele é um livro também para você sempre consultar, sabe? Você pode pegar um marca-texto, grifar ele todo, marcar a página e você sempre volta ali. Ele fala muito do sono. Como que a gente faz para ter uma boa noite de sono? Enfim, ele pega as partes práticas da vida. Ele não é um livro filosófico, tá? Ele é um livro bem objetivo, por isso que eu gostei muito também. E eu acredito que você vai gostar bastante. Fica aí a minha dica. Se você já adquiriu esse livro, você foi uma pessoa muito rapidinho. Provavelmente você segue lá no Instagram, que eu já dei essa dica assim que eu recebi o livro, eu dei uma folheada, já recomendei. E aí, para fazer o vídeo, eu esperei eu ler, dominar as práticas, para ver o que realmente me chamou a atenção nesse livro e que eu quis passar para vocês, tá bom? Fora isso, gente, vamos levar desse vídeo, além da dica do livro, vamos levar desse vídeo essa coisinha que eu falei no começo do vídeo, né? A sua harmonia tem que ser em primeiro lugar. Hoje em dia existem tantas formas de você otimizar o seu dinheiro, né? Otimizar os seus ganhos para que você não fique escravo de ter que usar o dinheiro como um atravessador do seu bem-estar. Antigamente era mais fácil a gente perceber isso, né? Antigamente toda casa tinha uma cadeira de balanço, tinha um alpendre,
Era muito comum, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas eu acho que no Brasil era mais comum. Era muito comum, por exemplo, quando eu era criança, ficar sentado na porta de casa, vendo a rua, vendo o movimento da rua, né? Então, a gente sentava assim, sentava minha avó, eu, minha mãe, e ficava às vezes descascando mexerica, né? Eu já até comentei disso num vídeo antigo, descascando mexerica e olhando a rua. Às vezes sem nem conversar uma com a outra, só assim sentada no murinho. Às vezes algumas cidades do interior ainda cultivam um pouquinho disso, mas não sei, porque as cidades do interior que eu visitei é um monte de carro de som tocando sertanejo, um monte de carro de som tocando música alta. Então não sei, acho que mudou muito hoje. Mas eu não sou uma pessoa saudosista, eu amo a modernidade, eu amo as máquinas, eu amo a tecnologia, mas era muito comum essa coisa de ficar sem fazer nada. Hoje, você imagina hoje, se eu sento na porta da minha casa, primeiro que eu vou respirar um bafão de cano de descarga toda hora na minha rua, porque minha rua é uma subida, né? Então não tem condição. Mas fora isso, imagina se eu sento na porta da minha casa e fico assim, ó. Pega uma mexerica, ovinho de codorna. Eu amava comer ovinho de codorna, descascava ovinho de codorna. Imagina se eu fizer isso hoje. Gente, minha mãe vai passar, meus familiares ou qualquer outra pessoa vai passar. Você tá bem? Você tá deprimida? Você tá com déficit de atenção? Você tá fumando maconha, minha filha? Você tá lerda? Você perdeu a ambição pela vida? Entendeu, gente? Então, hoje, ficar sem fazer nada, você tá doente, você tá sem ambição, você tá sem tesão de viver, você tem que ficar sempre querendo. E antes era normal sentar num banquinho, né? Como eu falei, as casas tinham um alpendre, que era aquela parte antes de entrar para casa, né? Tipo uma varandinha, mas antes de entrar para casa. Então, sempre tinha uma mesinha com umas cadeirinhas, ou de vime, né? Ou de, como é que chama? De ferro pintado de branco, sabe? E a pessoa tomava um chá ali. Às vezes tinha uma parreira de maracujá ou de uva em cima, a pessoa ficava ali tomando um chá, uma coisa assim. Isso uns anos atrás, né? Mas eu peguei essa fase quando eu era pequena. Tinha muito isso de ficar sem fazer nada. De ficar, as casas eram casas mesmo, não tinha essa quantidade de prédio, então né, você tinha uma área ao ar livre para você ficar sem fazer nada. Tinha cadeira de balanço, que às vezes você só ficava na cadeira de balanço. Isso não é coisa de gente só velha, não, entendeu? Criança também, ficar sem fazer nada, adulto, todo mundo. Mas hoje vai você ficar sem fazer nada. Primeiro que sua cabeça não deixa, né? Vai te xingar de tudo. Segundo que as pessoas também vão. Parece que você morreu. Parece que você desistiu da vida. Gente, muita loucura, né? Então vamos prestar atenção nisso, porque o seu corpo tá querendo descansar. A sua cabeça tá querendo descansar. A gente sempre tá. E a gente não ouve. Vai ouvir quando estourar alguma coisa, quando somatizar alguma coisa, né? Então, além da dica do livro, que é incrível, vamos levar essa ideia para a nossa vida. Será que eu tô me permitindo descansar? Será que eu tô me permitindo ficar sem fazer nada? Tenta fazer isso por alguns minutos no seu dia, 10 minutos. Fazer nada. Quando você se pegar, você já tá pensando, planejando o que você vai fazer amanhã. Aí você volta, não quero fazer nada. Quando você vê, você já tá fazendo alguma coisa, mesmo mentalmente. Entendeu? É um vício. E como muita gente falou que tem dificuldade de viver o momento do agora, vamos usar esse vídeo de hoje como esse start, para a gente começar a perceber, eu não consigo viver o momento do agora, porque se eu viver o momento do agora, qual rótulo eu vou me dar? Eu vou me dar um rótulo de lerda, de burra, de sem foco, de deprimido, entendeu? Então, gente, sempre tem uma autossabotagem. A gente fala, eu quero viver o agora, eu quero ter paz mental e emocional. Mas se você estiver mesmo fazendo isso, mesmo vivendo uma vida assim, você não vai gostar da pessoa que você virou. Você vai achar que você não tá sexy, que você não tá atraente, que você não tá bonito. Você vai achar que você desistiu. A gente associa muito as coisas dessa forma.
Então dá uma olhadinha nisso, se você realmente for a pessoa que vive o agora, que aceita a vida como é e que não briga com o seu momento, será que você vai gostar de ser essa pessoa? Será que o seu ego vai deixar você gostar de ser essa pessoa? Beijo e até o próximo vídeo.